Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, Internacional 1, aqui com o professor Marquinhos Santos. Vamos dar início com o Del Luiz, repórter da Rádio Vezes Mais. Boa noite, Del. Boa noite, Abreu. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. Primeiro, Marquinhos, queria te parabenizar pelo teu time lá. Não tive a oportunidade de falar contigo, né? Mas lá na Bolívia, lá, a estratégia que você montou, a forma como o teu time jogou e encaminhou a classificação para a próxima etapa. Te parabenizar pelo jogo que a tua equipe fez e até pelo teu agradecimento no final, lá levantando as mãos para o céu, né? Agradecendo a Deus por aquele momento que foi muito legal para ti e para o teu time. Mas hoje, Marquinhos, eu queria, se eu te perguntasse sobre o jogo, eu acho que eu estaria querendo extrair muito de você, né? Porque, na minha opinião, não teve jogo. A arbitragem não deixou o jogo correr sequer um tempo, alguns minutos em uma sequência, né? Foi a maior dificuldade que o teu time encontrou, foi mesmo a arbitragem que acabou moendo muito o jogo, acabou não deixando o jogo correr. É claro que o teu time tentou, mesmo às vezes tentando de uma forma mais agressiva, mas sempre organizado. Teu time foi organizado, mesmo com as mudanças. Queria que você falasse também dos desfalques que você teve, apesar que você não gosta de falar muito de jogador que ficou de fora, mas eu queria que você também pontuasse essa situação que também acho que prejudicou a tua equipe. Boa noite a todos, boa noite, Léo. Agradeço pelas palavras, pelo reconhecimento. Perdão. Realmente um jogo em que nós esperávamos que tivesse o jogo e o jogo não aconteceu, né? Onde o árbitro picou o jogo inteiro, acabou não deixando as duas equipes jogarem. O Inter soube e gosta desse tipo de jogo, né? Dentro da proposta do Mano. E nós, com toda a diversidade que se teve numa viagem longa, né? Num jogo eliminatório, mentalmente nós tivemos que reverter um resultado lá em La Paz, fisicamente jogamos no limite. Mas, mesmo assim, os atletas estão de parabéns, porque nós fomos organizados, tentamos a vitória, terminamos com 4 atacantes, né, à frente. As opções que tínhamos, não contávamos com a perda do Luiz Otávio e do Vina, além dos 4 atletas que já estavam, né, em relação ao Covid fora. Né. Novamente, o Richard ainda não apresentava condições. Ressaltar o Vinícius novamente, né, a importância desse goleiro jovem, terceiro goleiro, mas que vem crescendo a cada jogo quando tem oportunidade. Então, eu creio que a maior dificuldade, ela não foi só em relação à arbitragem, mas, em especial, a questão mental, né, de um jogo eliminatório, trazendo para um jogo competitivo, onde o Ceará ainda não venceu dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que até durante a temporada está tendo essa dificuldade dentro de casa, e nós estamos mais perto da vitória, né? Acho que a cada jogo que, pelo menos sob o meu comando, acho que a cada jogo que a gente tem jogado aqui, nós estamos mais perto da vitória. Esperávamos que fosse hoje, até com o gol do Yuri, o qual estava, acho que milimetricamente impedido, né? Mas os atletas estão de parabéns pelo esforço, pela dedicação, né? As opções que nós tínhamos, trouxemos o João do Sub-20, porque não tinha opção de velocidade. Né? Ele é um atleta que não treinou comigo efetivamente ainda, então não conheço a característica, conheço daquilo que foi dito pelos profissionais da base e a confiança, né? Passei confiança a ele. Né? O Dentinho, eu tenho dito isso, o Ceará tem uma equipe multidisciplinar e altamente competente. E eu sou um treinador que eu não sou o dono da verdade. O Dentinho treinou ontem, foi passado a questão de volume que ele teria aí 20, 25 minutos no máximo. Né? Claro que um jogador do quilate dele, da experiência dele, nenhum treinador é burro de não colocá-lo, né, numa condição que ele tenha para jogar. Mas não tendo, e foi provado isso, que ele ainda está nesse processo de readaptação, mas tinha que colocar ele no jogo pela experiência, pela sua qualidade. Principalmente quando o Lima acabou afogando, né, o Zé acabou afogando, então nós começamos a mexer na equipe. Mas era aquele joguinho de xadrez também, que tu mexe uma pecinha errada contra um grande clube, né, um time bem armado pelo Mano, com maior tempo de trabalho, pode ser perigoso até a perda dos 3 pontos. Mas eu creio que se merecesse um time sair com a vitória, seria o Ceará. Boa noite, Marquinhos. Danilo Queiroz, do Futebolês. Marquinhos, algumas questões que eu queria que você pontuasse. Primeiro, essa questão do jogo muito picado. Sabe, às vezes eu sou muito crítico em relação aos árbitros, mas eu acho que é mais os jogadores. Os jogadores do Internacional caíram sem acontecer absolutamente nada. E há um protocolo. Se o cara cai e passa muito tempo, o árbitro tem que parar. Então, eu tiro essa culpa do árbitro, obviamente, tem outras questões, obviamente, ele poderia, talvez, tomar outras providências para que esse cai-cai não se repetisse, mas é muito do atleta. E aí, quem vê jogos que não são da América do Sul, principalmente não são do Brasil, fica enojado com esse tipo de situação,
porque a bola não rola e o time que quer a vitória, e hoje o único time que quis a vitória foi o Ceará, acaba prejudicado. Essa é uma questão que precisa ser pontuada, né? Isso aqui, você vai ficar no YouTube, alguém vai ouvir, e precisa ser pontuada para que se avalie isso de uma forma melhor. Eu queria passar para uma outra questão, que é a questão de muitas pessoas acabam falando o seguinte: por que o Marquinhos não faz as 5 substituições? Nesses 2 últimos jogos você fez, mas em alguns jogos você não fez e em outras passagens suas você não é muito de fazer 5 substituições. Eu penso assim, as 5 substituições são um direito que você tem e não um dever, uma obrigação. Perfeito. E às vezes existe a crítica sem perguntar à pessoa por que ela faz isso. Então eu gostaria de saber de você, não para haver a crítica em cima, mas para entender o seu ponto de vista, por que muitas vezes você não faz as 5 substituições, mas hoje você entendeu, viu a necessidade, a oportunidade e fez essas 5 substituições. Muito bem colocado, Danilo. Em relação a esse conceito, né, desse jogo picado, eu concordo com você. Eu acho que a arbitragem poderia usar de outros meios, né, para que pudesse privilegiar o jogo para quem quer jogar. E não foi o caso hoje, né? E como tu bem colocaste, acho que a única equipe que quis jogar foi o Ceará, foi a nossa. O tempo inteiro jogando, querendo jogar e com toda a adversidade. Cabe, claro, as medidas possíveis aí. Eu sei que o clube já está tomando as providências, porque é muita falta de responsabilidade para quem tem um apito levar o jogo da maneira como conduziu. Em relação à substituição, como foi colocado, as 5 substituições, ela gerou, né, um aspecto de que se faça necessário executá-la. Mas se nós analisarmos, se 10 atletas de linha que iniciam a partida, você mexe nas 5, você acaba desestruturando a tua equipe se você não consegue trabalhar. E nós não tive tempo para treinar. Parece um chororô, mas não é. Eu não tive tempo para treinar para que se possa executar as 5 substituições de maneira organizada. Eu estou conseguindo organizar o time com toda a diversidade. Nós temos hoje 8 atletas fora, né, dos 8 praticamente acho que 6 ou 7 considerados titulares. E mesmo assim o time foi organizado. O time foi propositivo, nós buscamos o gol a todo momento. Mas tu não tem tempo para treinar as estratégias do jogo e até as trocas têm que ser elaboradas e treinadas. É um risco muito grande. Quando eu coloco o João hoje, eu coloco o João com um garoto que ainda não treinou comigo. Foi um risco meu que eu tomei como liberdade de expressão, eu o coloquei porque também não tinha opção, em função de todas as adversidades que tivemos, né? Então, é uma postura que eu tenho, acho que tem que ter um tempo necessário. Eu agora, com 15 dias no clube, começo a entender melhor a característica individual de cada atleta para que eu possa utilizar. Se nós pegarmos aí, claro que o Atlético, para mim, foi a excelência da minha estreia com pouco tempo, mas eu não consegui repetir uma formação, né? Eu não consegui repetir uma escalação. E às vezes a gente tem que trocar taticamente durante o jogo, mexer durante o jogo sem ter treinado. Isso para o treinador é muito difícil, mas eu quero parabenizar os atletas, porque o que eles têm feito aí no dia a dia, a entrega, eu quero parabenizar a instituição, Ceará. Através do presidente Robson, do Dimas, do João, eu tenho dito isso, do Armando, porque não é fácil, né? Uma troca de comando, poderia vir outro treinador e ter melhorado, poderia, mas poderia ter vindo aqui também ter piorado e o Ceará está sofrendo ainda mais. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, o treinador não faz milagre se não tiver tempo de trabalho. E eu quero parabenizar os atletas, porque eles têm se dedicado, têm entendido. O nosso treino principal tem sido dentro das salas de preleções, onde a gente consegue estruturar, mostrar eles em vídeo e consegue organizar, e eles entendem muito bem, estão entendendo e a gente está evoluindo. Marquinhos, boa noite novamente. Queria primeiro você falasse, né, comentasse o quanto foi prejudicial naquele momento do jogo perder o Eric, que vinha fazendo uma grande partida, vinha ganhando os duelos, logo no início da partida conseguiu amarelar o Moisés, estava ganhando todos, estava jogando bem, e um jogador que está em ascensão, em crescimento naquele momento. E depois queria que você comentasse a escolha pelo Kelvin naquele momento. Aquilo que você já disse, João Vitor não trabalhou com você, o Dentinho não tinha condição de jogar há muito tempo. Foi por isso que você acabou escolhendo o Kelvin naquele momento. Até muitos torcedores acabaram chiando, pedindo o João Vitor no jogo. Foi por esse aspecto a escolha pelo Kelvin? Bom, em relação ao Eric, né, é um jogador que vinha numa crescente nos últimos jogos, sendo decisivo. Fez o gol contra o Atlético Goianiense, fez o gol lá em La Paz e vinha retomando a sua confiança. É uma pena, uma lesão que pode tirar um tempo de
de competição durante essa temporada. E a escolha foi justamente para que tentasse manter um equilíbrio, né? O Kelvin sendo um jogador canhoto, o Eric um jogador canhoto. Tentei inverter os lados, colocando até o Yuri Castilho em cima do Moisés, uma vez que o Moisés já estava amarelado, para que pudesse agredir ainda mais. Reorganizamos no intervalo, né? O Kelvin cresceu no jogo, o Kelvin é um jogador que tem a sua qualidade, que tem que ter paciência com ele, né? Exatamente, ele fez o cruzamento do gol do Yuri, que acabou estando impedido, né? Mas aquele momento também da troca, quando eu tiro do jogo, eu entendo que nós tínhamos que agredir mais, né? Ele é um jogador mais de posse, um jogo apoiado, né? É um jogador até salonista, que eu tenho brincado com ele muito, falado isso com ele, que não é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas ele tem que entender um pouco o jogo tático melhor, pela sua qualidade. Mas é um jogador que dispensa comentários, que a gente acredita muito, e eu sei que o Ceará vai poder futuramente tirar proveito da venda de um jogador como o Kelvin. Não tenho dúvida disso, que ele está nesse processo de formação final dele como atleta, como jogador. E a escolha passou por essa, né? Passou justamente por esse entendimento que eu poderia ter igualado na questão de características, né? De um jogador canhoto jogando pelo lado do campo. E aí, quando eu entendi que se fazia necessário nós agredirmos ainda mais a equipe do Inter, colocar mais 2 atacantes, aí eu não medi preocupações na entrada do João, mesmo não tendo trabalhado comigo, e na entrada do Dentinho e na entrada do Peixoto, né? Uma vez que nós começamos a cair fisicamente pelo esforço feito lá pela viagem e o jogo aqui, para que pudesse crescer novamente, e nós crescemos no jogo. Acho que nós tivemos o controle total do jogo e estivemos muito mais perto de vencer a partida, e a equipe que procurou vencer foi o Ceará. Então, nós estamos nesse processo, estamos numa crescente, não tenho dúvida de que esse grupo vai dar a resposta no momento certo. Claro que a gente está angustiado, né, por não vencer em casa. Gostaria de oferecer ao torcedor essa vitória o quanto antes em casa, dentro do Campeonato Brasileiro, mas são 11 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder. Eu acho que poucas equipes atingiram este número, né, de invencibilidade, e Campeonato Brasileiro é uma maratona. Tem que ir somando pontos, e aí num terço final de competição, nessa somatória de pontos, ela faz a diferença para que tu arranque e busque os objetivos principais dentro do Brasileiro. Marquinhos, boa noite. Boa noite. Queria destacar a partida do Yuri Castilho, talvez a melhor partida dele com a camisa do Ceará. Já tinha ido muito bem contra o Flamengo, mas hoje, sem dúvida, uma partida muito consistente. A entrega dele, física, técnica, realmente foi acima das atuações dele mesmo, né? Então, queria que você falasse dessa atuação individual e de como isso é positivo para você no restante do trabalho. E eu queria destacar o segundo tempo. Assim, ficou claro que a sua ideia era tentar, obviamente, vencer o jogo pelas suas substituições, o Inter o inverso. O Inter protegeu, brecou, tentou catimbar o jogo inteiro. Eu queria que você falasse o que faltou para o Ceará. Assim, eu sei que às vezes é uma pergunta muito genérica, né? Mas faltou o quê ali? Faltou um pouco mais de velocidade, eu acho que o time sentiu fisicamente. Ofensivamente, você armou o Ceará para isso. Mas qual foi o detalhe que ficou faltando para o Ceará sair daqui hoje com a vitória? Primeiro, em relação ao Yuri Castilho, né, um jogador que eu chego aqui e tentei levá-lo no clube anterior ao qual estava, e o Ceará veio à frente e levou, o trouxe, né? E então conheço bem o Yuri desde a sua formação, sei do potencial dele. É um jogador que tem muita força, joga pelo lado do campo, faz gols, sabe fazer gols, e é difícil isso. Mas é normal que durante a temporada o atleta perca um pouco de confiança, ainda não tinha tido uma crescente, né, aqui no Ceará. E eu tenho conversado muito com ele, muito. E ele tem aceitado, é um garoto bom, cabeça boa, tem treinado mais forte, tem se preparado para os jogos melhor, no meu ponto de vista, desde que eu cheguei. Mentalmente, é um jogador que a gente também tem preparado ele, porque ele tem muito potencial e pode oferecer ao Ceará. A gente acredita, né, em todos os atletas do elenco, não gosto de pontuar um atleta individualmente, mas eu digo que coletivamente, acho que um time como estava organizado hoje e bem preparado taticamente, mentalmente, ele se sobressaiu, né? Aí a individualidade se sobressai quando coletivamente está organizado. E sem dúvida nenhuma, né, não é uma questão física, né, é mais fisiologicamente falando, não física, estrutura de corpo, mas fisiologicamente falando, de um desgaste de não é fácil. Jogar em La Paz, a viagem não foi simples, foi com muita dificuldade. Nós tivemos atletas como o Luiz Otávio e o Vina
e até o próprio nosso segurança, o Sandro, que sentiram os efeitos da altitude, né, nesse retorno ao Brasil, né, e não puderam estar aqui. Então fica também minha solidariedade a essas pessoas, né, não só atletas e o Sandro Segurança. Foi muito difícil esse jogo, sabíamos da dificuldade que teríamos, né, com a estrutura que o Mano gosta de travar o jogo, de estar segurando e arrastando o jogo, e vai jogando por uma bola no segundo tempo, até conversamos ali durante o segundo tempo, né? Temos uma liberdade, trabalhamos junto na seleção, né? Ele me levou para a seleção de base quando ele assumiu a principal, então até ele brincou comigo, mas hoje era um jogo em que a vitória ficou muito perto, né? Esteve muito perto. E talvez se faltou algo, não foi velocidade, porque quando houve essa queda a gente buscou velocidade com as entradas, mas um pouco de efetividade na finalização de fora da área. Eu acho que talvez esse é o quesito, né? Talvez nós tivéssemos arriscado um pouquinho mais. O Kehler é um grande goleiro, né? Eu conheço também desde as seleções de base, esteve comigo. Mas acho que faltou um pouquinho mais essa questão da finalização, que é só o trabalho para conduzir esse conceito técnico, né? E como nós não temos tido tempo para treinar, é só o trabalho que vai fazer com que a equipe possa ter esses conceitos técnicos dentro da parte tática, desenvolvida para melhorar ainda mais, mas volto a frisar, os atletas estão de parabéns pela entrega, pela evolução comigo, né? Acho que em especial do último jogo pelo Brasileiro, o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, que foi terrível, mas hoje o time foi, mesmo não tendo praticamente 7, 8 atletas, dos quais titulares, o time correspondeu muito bem e estão de parabéns. Marquinhos, dá para perceber que você tem um entendimento que o teu time finalizou pouco, né, durante a partida, durante o jogo de hoje, né? Mas você falou também da questão do tempo que você não está tendo, né? Mas é uma percepção sua que precisa melhorar esse quesito mesmo de finalizar, principalmente finalizar, como você até falou, né, de fora da área. Eu ia te fazer uma pergunta em relação a finalizar mais, chegar mais na frente do gol, mas você falou na questão de finalizar fora da área, dá para perceber que é uma percepção tua já, que você vai trabalhar isso aí, apesar do tempo que é muito curto. Uma outra situação que eu queria colocar já é a questão do próximo jogo, quarta-feira, The Strongest, e se é que dá para comemorar, sei que você não vai ter tempo para treinar também, mais uma vez, mas pelo menos você vai ter jogadores retornando, aí o Mendonça deve estar à disposição, os jogadores que ficaram de fora com Covid também deverão ficar à tua disposição, então já te reforça mais o teu time aí para o jogo da quarta. Queria que você falasse também dessa questão da finalização, por favor. Sim, a finalização é um critério técnico, né? É um fundamento técnico em que ele só evolui com treinabilidade. Com treinamento é que você alcança uma evolução. Nós temos até com doses homeopáticas, o meu auxiliar Edson Borges, ele pega os atacantes, faz um complemento, mas o desgaste tem sido tanto que a gente não consegue, mesmo no trabalho complementar, dar um volume necessário para chegar a uma evolução, né, que a gente acredita nesse fundamento técnico que é a finalização. E também não adianta você falar para os atletas chegar ali e só bater no gol de qualquer jeito, que não vai ter a resposta necessária. Eu acredito que nossos atletas vão evoluir individualmente, coletivamente, e o Ceará vai conquistar coisas grandes esse ano. Mantenho a minha convicção e esse pensamento. Quando as coisas estão muito adversas, como aconteceram lá em La Paz, como aconteceram aqui, e o grupo dá a resposta, é porque Deus tem coisa muito grande para abençoar. E eu acredito, confio muito nele, né? E ele me deu essa visão muito clara da situação do Ceará. Então nós estamos terminando de passar um momento turbulento nessa troca de comando, na perda de muitos jogadores, tudo isso, né, veio com a minha chegada, né? Antes estava tudo redondinho, né? Com 25 minutos perde o Mendonça na estreia, aí acaba perdendo jogadores a cada jogo, não conseguindo repetir uma sequência de escalações. Mas é um time que eu tenho a minha confiança, eu acredito muito no trabalho, acredito muito nesses atletas e a certeza que vai evoluir. Não temos tempo para lamentar, não temos tempo para comemorar, temos tempo pouco para trabalhar. E é o que a gente precisa. Acho que retorna os atletas, e aqui eu quero parabenizar o Ceará, o departamento médico do Ceará e a diretoria, que com muita coerência teve algumas situações com outros clubes também do futebol brasileiro, e com muita coerência e muita firmeza foram muito responsáveis de maneira social, mesmo negativando os atletas com 2 testes, continuaram com o protocolo da CBF e não colocaram os atletas para jogar. E isso é difícil de acontecer. Com toda a dificuldade, quase não tenho 22 atletas para trazer para o jogo, e o Ceará foi firme nesse quesito. E eu parabenizei, está aqui o Dimas à minha frente,
Tivemos uma reunião com o departamento médico, com o chefe do departamento médico, e de maneira nenhuma, né, até porque eu perdi uma pessoa especial que foi minha mãe, e jamais colocaria em risco não só os atletas que estavam, né, no primeiro teste de Covid, mas os demais atletas e pessoas envolvidas. Então, quero parabenizar o Ceará, o presidente, o Dimas, e o departamento médico por essa tomada de decisão, né? Mas voltam já, né? Agora passando um protocolo, estão ok. Eu acho que a gente ganha como grupo, como elenco, porque eu acho que nós já temos atletas aí que, como foi falado, o Yuri Castilho, já brigando por titularidade, um Zé Roberto brigando por titularidade, nós temos jogadores, o próprio Vinícius, novamente uma grande partida, então nós ganhamos atletas. Acho que o maior reforço que o Ceará vai ter não são aqueles que vão chegar na abertura da janela. Eu acho que o maior reforço que o Ceará tem é justamente os atletas que estavam desacreditados, que estavam desmotivados e que cresceram junto nesses últimos jogos, com a minha chegada, com a oportunidade. Então, esses são os maiores reforços. E o Ceará tem um grupo forte, um time forte, e mostrou isso. Não é qualquer equipe que passa, como passou pelo The Strong, com uma vitória lá em La Paz, e mantém uma invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado.